Fala, lendários! Estamos em Floripa, começando aqui mais um Lendários Podcast. Hoje a gente tá aqui com o Igão. E aí, Igão? E aí, Pedrão, beleza? Vamos Tudo falar de que certo? hoje? Cara, hoje, galera, como vocês viram no título aqui, a gente vai falar sobre agentes de IA vertical e como isso pode matar o SaaS nos próximos anos. Então acompanha aí que a gente vai falar sobre muita coisa. Bora, Igão? Bora, cara, bora. É interessante a gente falar sobre isso, principalmente pra galera que até tá inserida no mercado, mas como a gente tá num mercado muito disruptivo, muito rápido, e que ele é muito mais veloz que o mercado digital, do marketing digital tradicional que a gente tá acostumado, as coisas mudam muito rápido, né? Então, quando você vai pensar em criar um negócio ou desenvolver o seu negócio, tomar decisões do seu negócio pra pensar pra que lado você vai direcionar ele, é importante você pensar o quão perene é a solução que você está construindo ou o serviço que você entrega. E o que eu quero dizer com isso? O quanto isso vai ser útil ao longo do tempo, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas, quando saíram as LLMs, criaram chatbots que transcreviam áudios de WhatsApp. Esse é um exemplo claro. E muitas pessoas queriam fazer até aplicativos com essa função. E aí, de uma hora para outra, a Meta simplesmente lançou essa função de forma nativa. Então, para pensar. Se você está criando uma solução em volta de algo que uma Big Tech pode chegar e criar algo que vai ser muito mais barato e vai matar o seu negócio, você tem que pensar em diversificar e principalmente nichar, que a gente chama de verticalizar, para conseguir se proteger. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É um assunto que já está rolando muito forte no Vale do Silício, sobre o futuro dos aplicativos, o futuro dos negócios serem verticais. E a gente vai trazer esse contexto para vocês entenderem como criar um negócio, como desenvolver o negócio, como tomar decisões para o rumo certo e se proteger dentro desse mercado, se tornando único e conseguindo ter um negócio perene, próspero, que vai durar muitos anos aí. Bacana, bacana. Então, galera, quando se trata de agentes verticais, vocês podem tanto criar produtos como criar negócios também. Então, como o Igão falou aqui um pouco mais sobre agentes de IA vertical, é basicamente você não ficar na superfície ali. Imagina que existe um oceano. Esse oceano aqui são as tendências, o mar de tecnologia que a gente vive atualmente. As empresas que estão lá em cima, que elas pegam os peixes que ficam nessa superfície, geralmente são grandes empresas ali, como OpenAI, Cloud, Anthropic, onde elas pegam esses usuários por conta do mercado grande que elas têm. Então, se você está iniciando hoje no mercado de IA, não adianta você querer criar um novo chat GPT, criar uma LLM, porque essas IAs, essas Big Techs, elas já dominam esse mercado. Então, como que funciona? Ao invés de você ir num rio onde tem um monte de pescador grande ali e jogar sua varinha, se você jogar sua varinha e jogar ela mais fundo lá, ou seja, verticalizar ao máximo, a chance de você pegar um peixe ali bom é muito maior do que você ficar ali em cima onde está todo mundo com a rede, os transatlânticos, tá? Então, basicamente, ao invés de você criar uma nova LLM, criar uma nova inteligência artificial, você se especializa em um nicho, em algum setor, e você cria ali uma inteligência artificial específica para aquele setor, seja um agente, seja alguma automação com vários agentes, ou até mesmo alguma outra solução tecnológica que utilize inteligência artificial, tá? Sim. Eu vou até dar um exemplo aqui que é bem foda, tá no nosso contexto, que é o Caio Caspari, que já veio aqui no podcast também. E ele é um cara muito bom de produto, assim, ele entende muito de criação, desenvolvimento e otimização de produto. Se vocês derem uma olhada e assistirem o podcast dele que tá aqui no canal, é um podcast muito foda, que vale muito a pena, recomendo vocês assistirem. E aí, o que acontece? Ele estava desenvolvendo uma solução de agentes também, de conversacional, agente conversacional para atendimento. E aí, consequentemente, ele começou a prestar serviço para uma empresa de advocacia. Depois, essa empresa ela trabalhava muito com direito previdenciário, então ele começou a se especializar nisso. Consequentemente, depois, ele acabou se especializando em um benefício dentro do direito previdenciário. E ele foi adquirido por essa empresa. Eles compraram a empresa dele, ele ficou ainda com uma porcentagem, mas ele ganhou aí uma sociedade bem foda, conseguiu rentabilizar o SaaS que ele tinha criado há menos de um ano, se não me engano, ou um pouquinho mais de um ano. Eu acho que nem tinha um ano, na verdade, o SaaS dele. E ele conseguiu já mostrar valor a ponto de uma empresa maior querer comprar dele, querer sociedade dele e querer investir no negócio. E por que isso é tão valioso? Porque dificilmente uma Big Tech vai nichar tanto. Dificilmente uma Big Tech vai criar uma solução que é voltada para advogados, que é voltada pro direito previdenciário e que é voltada para um benefício específico do direito previdenciário. Então ele pegou uma grande dor dentro de um mercado que é muito nichado, muito específico, mas que tem muita demanda.
Então ele foi lá e conseguiu solucionar essa dor. Então ele está altamente protegido de uma empresa que amanhã ou depois uma OpenAI, uma Anthropic, um Google ou uma Microsoft lança um agente muito foderástico que faz muita coisa, que é muito inteligente. Mesmo assim, ele vai ter dificuldade de ser tão específico. Ele vai ser um software generalista e não vai performar tão bem e não vai ter tanto conhecimento do negócio quanto alguém que está trabalhando extremamente nichado ali, verticalizado. Então, esse é o poder de trabalhar ali, o que a gente chama de cauda longa, né? Trabalhar no nicho, segmentado, verticalizado, porque tu consegue especializar o negócio naquilo, tu consegue escalar mais com menos esforço, porque tu não tem uma grande variedade de problemas diferentes, porque como tu tá muito verticalizado, os problemas eles são muito repetitivos, então tu consegue suprir uma demanda muito grande com menos esforço, e consequentemente tu tá mais protegido de qualquer ameaça de mercado, porque tu dominando aquilo ali e sendo muito bom naquilo ali, dificilmente uma Big Tech vai conseguir concorrer contigo se ela não realmente se especificar naquilo, e as Big Techs elas geralmente vão trabalhar de forma mais abrangente. E até saiu um podcast recentemente, uma entrevista do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, onde ele fala que provavelmente o SaaS ele vai morrer nos próximos anos, tá? Então o que é um SaaS, galera? É um Software as a Service, é um software de serviço onde eu preciso de alguma solução aqui dentro do meu ecossistema. Por exemplo, aqui o Superagente. O Superagente é um SaaS. Eu preciso criar um agente. Eu tenho que entrar dentro desse SaaS, aprender sobre ele, entender quais são as features e eu criar o meu agente ali. E o que esse CEO da Microsoft ele falou que vai acontecer nos próximos anos? Ele falou que vão existir agentes verticais, onde só de você falar com o agente, você pede para ele criar um agente do formato que você quer e ele te traz o resultado pronto, ou seja, o output. Então, ao invés do modelo de SaaS, que eu tenho que entrar lá, eu tenho mesmo que fazer ou contratar alguém para fazer, vai ter um agente lá, que a gente chama de agentes verticais, onde eu vou poder pedir qualquer coisa para ele poder criar, para ele poder melhorar e otimizar alguma coisa, e ele vai me trazer. Então, essa é um pouco a visão de que o CEO da Microsoft está trazendo sobre as features, os produtos que eles desenvolvem, até mesmo as empresas que eles investem. Sim, sim. Eu acho que isso é uma tendência, mas eu acho que isso vai demorar bastante para acontecer, assim. Tem o gráfico da curva de Gauss de adoção do Everett Rogers, que a galera fala ali de quanto uma tecnologia demora para ser adotada e ela passa por um momento de abismo ali até uma grande massa adotar ela. E eu vejo que, cara, a própria IA em si, tipo ChatGPT e tal, ainda tem muita gente que não faz ideia como usa de forma muito superficial. Então, eu acho que vai rolar isso. Eu acho até que vai rolar uma parada bem generalista, assim, a nível de assistente pessoal. Isso vai substituir muito o aplicativo, tá ligado? Tu tem um assistente pessoal extremamente inteligente que consegue, sei lá, em vez de tu pedir o Uber, tu vai pedir pra assistente pessoal pedir um Uber pra ti e ela não vai nem entrar no aplicativo, tá ligado? Ela vai estar conectada já com o sistema da Uber e vai conseguir executar isso, trazer e te mostrar ali quem é o motorista e tudo mais. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, só que eu acredito que isso vai demorar aí alguns anos, tá ligado? Eu acho que a gente vai ver isso, eu e tu, a gente vai ver isso acontecendo, mas eu acredito que não vai ser assim tão rápido quanto a gente tá às vezes achando, né? Que é muito louco, a gente tá muito inserido no mercado, eu acho que às vezes a gente fica meio, vê com muita coisa acontecendo e às vezes até uma ansiedade, né? De tanta coisa que a gente prevê, assim, que tá rolando, que sabe que tá acontecendo e de capacidade aumentando, mas eu acho que não é, assim, eu acho que não é nem a distância da tecnologia, a dificuldade da tecnologia conseguir fazer, mas eu acho que é a dificuldade de ser economicamente viável e ter adoção em massa, porque eu acho que o maior desafio da IA hoje não é nem desenvolver IAs super fodas, o maior desafio é conseguir estruturar uma adoção do público, né? Uma adoção comercial, que as pessoas realmente utilizem aquilo e que esse valor que está sendo investido de bilhões e bilhões de dólares retorne para essas empresas, para elas continuarem investindo e isso ser um negócio funcional. Para nossa sorte, ou para o nosso azar, né? Não sei, depende da perspectiva, essas empresas têm muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Então, eles estão investindo muita grana e estão nos dando tecnologias que são extremamente fodas por um custo muito baixo, né? Mas é meio óbvio, assim, que quase todos eles não têm lucro com isso. Mas Sim. óbvio que uma hora eles pretendem ter, né? Então, eu acho que o grande desafio mesmo é a adoção, né? Pra tornar tudo isso economicamente viável e fazer a parada deslanchar de fato. A própria OpenAI é um agente de IA vertical. Então ela transformou um SaaS
Como, por exemplo, você fazer pesquisas, poder criar coisas e um único chat onde você pergunta qualquer coisa, ela te responde, melhora arquivos para você e até mesmo PDFs ali. Então eu vejo a OpenAI, essas duas grandes empresas, né, a OpenAI e a Anthropic, com o ChatGPT e com o Claude, os dois principais cases que a gente tem aqui de agentes IA verticais que substituem softwares, tá? E é muito interessante, Igor, porque nesse podcast que o CEO da Microsoft fez, ele fez uma pergunta, né? Por que você usa o Excel atualmente? Você usa o Sheets, alguma ferramenta? Uso Sheets bem mais que o Excel. Você usa Sheets. É. E você já tentou criar um Sheets com inteligência artificial, uma planilha? Já. Qual que foi o resultado? Cara, eu demorei um pouquinho pra conseguir ficar bom, mas ficou. Reiterei bastante, ficou foda. Mas deu um trabalhinho pra fazer, saca? Cunhar. Essa é a nova tendência. Então, até pesquisadores, pessoas que trabalham na Microsoft, elas falam que esse conjunto, né? Por exemplo, o Google Workspace, o Sheets, o Presentations, o Docs, eles vai ser substituído por uma IA como, por exemplo, o Copilot da Microsoft. Então, o Copilot ele vem para poder substituir o Excel, Word, até mesmo o PowerPoint, para poder te ajudar a criar ali algum material, uma apresentação, um slide, uma planilha que você quer. Então, esse foi um dos principais cenários aqui que o CEO da Microsoft falou de um case interno deles. Sim, total. Mas eu acho que assim, eu não vejo tanto a questão da verticalização na OpenAI e na Anthropic, tá ligado? Uma, porque eles são muito grandes, mas isso não quer dizer que não possa verticalizar, mas porque eles estão abraçando uma fatia muito grande de mercado, assim. Se tu for olhar, eles são líderes, então eles não precisam se preocupar tanto com isso de nichar, de verticalizar. E aí eles acabam sendo uma IA, tipo... Pode ser visto como algo segmentado, mas dá de segmentar muito mais ainda, dá de verticalizar muito mais nesse sentido. E essa parada que tu falou, cara, por exemplo, em relação à verticalização, vários softwares que surgiram dos anos 2000 pra cá, quando realmente estourou ali a internet, o desenvolvimento de sites, e depois a segunda geração ali, terceira geração veio a onda de SaaS, que é Software as a Service. Grande parte a galera às vezes fica pensando assim, cara, eu preciso fazer uma parada foda, genial, um negócio muito disruptivo, que vai ser um aplicativo extraordinário, que vai quebrar o mercado, e ninguém nunca pensou nisso. Só que, cara, é muito difícil fazer isso, principalmente se não tem experiência, né? E a grande maioria dos softwares de sucesso são softwares que pegaram uma parada que era mais generalista ali, e eles nicharam especificamente pra alguma coisa. Aí tu pega, por exemplo... Dá de fazer um CRM dentro do Excel? Dá de fazer tudo dentro do Excel. Com certeza. Só que aí várias empresas pegaram e criaram várias coisas que dava de fazer dentro do Excel, tá ligado? Ah, não, vamos fazer só um CRM, vamos fazer só um aplicativo de gestão financeira, entendeu? Então, tu pega um Excel, que é uma ferramenta que ela é um construtor, tu consegue fazer muita coisa ali dentro, e os caras conseguiram... nichar ali, isso que é verticalizar de fato, tu pegar só uma parte daquilo ali e se especializar naquilo. E eu acho que isso vai acontecer muito com o IA, porque principalmente com agentes, porque quando a gente fala de agentes, ele abre um leque muito grande de possibilidades. E eu vejo que tá todo mundo indo pro mesmo lado. Agente de atendimento, agentes de venda e tal. Sempre agentes conversacionais, porque é a parada mais lógica a se buscar, né? É o caminho mais lógico a se parar pra pensar. Aí a LLM, ela trabalha com linguagem natural, ela conversa, então vou fazer agentes de conversa. E é o mais fácil também. Só que, eu penso já em outros agentes que eu vejo que são dores muito fortes de mercado, inclusive dores minhas, né? Tipo, agentes de gestão de empresas, agentes de gestão de equipe, de gestão de liderança, saca? E é uma parada que eu nem era pra estar falando aqui, mas eu tô falando aí, entregando ouro, porque, é uma parada que tá na minha visão também, desenvolver soluções voltadas pra isso. Mas, enfim, quem quiser fazer, faz. Ideia todo mundo tem, né? Não, com certeza. Quero fazer executar. Ideia todo mundo tem. Mas é isso, assim, em questão da verticalização, eu vejo muito esse aspecto a mesma coisa que aconteceu com os SaaS, os softwares, vai acontecer com IA. Tipo, a galera que verticalizar agentes vai ser a galera que vai pegar uma parada e vai nichar ali em algo específico, ou pegar algo que já é grande, que já funciona, e vai conseguir segmentar. Da mesma forma que, às vezes, o cara já tem vários CRMs, aí chega um cara e pensa assim, não, quero um CRM específico de pós-venda, tá ligado? Eu conheço um cara que criou isso, tipo um CRM que é só de pós-venda. Ele só pensa em resgatar a receita da base que já existe, não vai pegar lead novo. Tá? E aí, assim vai. E aí, tu pega uma dor e tu consegue trabalhar infinitamente ela, hein?
Bacana. É até uma coisa interessante que você falou, Igão, que é importante a gente pontuar aqui, quando a gente está falando de negócios ainda, até para avançar antes para produtos, que essas big techs, como a gente falou, que elas estão no horizonte, elas estão disponibilizando créditos, né, investimentos, iniciativas para pequenas empresas e startups começarem ali o seu negócio de inteligência artificial vertical. Então você pega aí a Microsoft, a gente entrevistou o Saulo e o Eudes aqui no Lendários Podcast, eu entrevistei o Eudes também no Backstage Lendário, e a gente falou muito sobre isso, né? Por que essas empresas elas estão dando créditos para pequenas empresas? Porque justamente a gente tem muita falta de case hoje e o mercado tem muita demanda e realmente tem pouca oferta ali, pessoas que têm um produto muito bom. Então você pega uma Microsoft, ela fatura bilhões por ano ali nessa superfície, né? Nessa horizontal. Ela quer verticalizar para encontrar os melhores cases ali para poder comprar eventualmente o próprio Google. Ele fez como o Google não construiu o YouTube, ele comprou o YouTube, porque foi uma inovação Sim. de uma época ali que a internet começou a deslanchar nos anos 2000. Então agora eles querem fazer a mesma coisa, eles estão dando créditos ali de 200, 300 mil dólares para essas startups que estão iniciando, pegarem ali e iniciarem o seu próprio negócio. Então fica até uma recomendação para vocês, galera. Tem créditos da Microsoft Founders Hubs, tem crédito do Google Cloud, da Amazon, da AWS, tem crédito da Nvidia, da Inception. Então recomendo que vocês sempre pesquisem no Google o nome da empresa, Google, e coloquem For Startups, para empresas. Sempre tem algumas iniciativas aí para você que quer começar o seu negócio de inteligência artificial, quer começar a sua startup de tecnologia, mas você não tem investimento nenhum ali para poder começar, tá? E, Igão, até uma coisa interessante também é que recentemente esse ano, saiu um podcast do Y Combinator falando sobre agentes de IA vertical. O Y Combinator é o principal programa de aceleração que tem do Google, tá? Eles investem em empresas ali e eles falaram um pouco mais sobre como que foi os últimos 20 anos, onde o principal modelo de negócio onde eles investiram era startup. Então eles até falaram aqui que eles investiram em mais de 300 unicórnios que foram startups nos últimos 20 anos. Então olha aí, mais de 300 empresas que valeram bilhão de dólares. E eles falaram que agentes de IA vertical vão substituir o SaaS nos próximos 20 anos ali, por conta disso que eu te falei. Você só fala com o chat, ele já te traz tudo, não precisa ter que aprender, future e etc. Então, queria entender qual que é a sua visão um pouco mais sobre esse cenário de investimento, dos fundos, né, de Venture Capital, sobre isso. Top, cara. Eu gostei que tu trouxe ali que vai substituir os aplicativos dentro dos próximos 20 anos. E eu acredito que é exatamente isso aí. Tipo, vai demorar aí no mínimo 10, 15 a 20 anos para realmente a gente ver isso se desenvolvendo de fato, né, a nível de tanto de tecnologia quanto de adoção. Mas sobre os fundos de investimento e tal, às vezes até é interessante a gente contextualizar a galera, porque pode ser algo que tá distante da realidade de muitas pessoas que não tem esse DNA de olhar para startup, de olhar para o meio de tecnologia, mas nesse meio é muito comum, se conseguir investimento para você desenvolver o projeto, desenvolver a empresa, né, por meio de várias rodadas de investimento, onde grandes fundos ou grandes empresas estão dispostas a colocar o dinheiro deles para você desenvolver o negócio. E aí, a gente tem um cenário agora que é um cenário maravilhoso, como eu falei ali, que essas empresas, essas big techs, eles têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E não só dinheiro, eles têm estrutura e tecnologia. Então eu acho que assim, pra galera que tá aqui, o que é mais interessante e mais viável é olhar, como você falou, pros créditos. E o que são créditos? Quando tu tá desenvolvendo uma tecnologia de IA, uma empresa de IA, seja um produto, um serviço, algo que demande ali o uso de LLMs ou outro tipo de IA, tu vai ter que conectar a API daquilo que tu tá fazendo, executando, entregando da tecnologia numa API de uma IA, seja uma OpenAI, seja uma Anthropic ali, ou até mesmo usar algumas estruturas do Google para conseguir desenvolver o que você está desenvolvendo. E a menos que você esteja desenvolvendo uma LLM própria, que assim, eu acho que é muito difícil. É uma minoria das pessoas que está fazendo isso, porque é difícil a gente fazer isso no Brasil, né? Tem poucas no Brasil. Com a tecnologia que a gente tem, é muito difícil a gente fazer algo bom aqui no Brasil. Mas o ponto que eu queria chegar é que essas empresas, por elas terem essa estrutura, elas dão créditos para você conseguir utilizar a tecnologia deles sem gastar nada. E muitas vezes isso, cara, isso quer dizer milhares de dólares ali. A gente tem o caso de duas pessoas que eram alunos da Academia Lendária aqui, são alunos da Academia Lendária, se tornaram sócios dentro do ecossistema, trouxeram a empresa deles para dentro do ecossistema, estão sendo acelerados pela Academia Lendária, e eles conseguiram
acho que eu não me lembro se foi 1.800.000 ou 2 milhões. Já passou dos 3 milhões de é. dólares. Em créditos, né? Para conseguir utilizar esses créditos para testar IAs, para desenvolver tecnologias. E isso eles conseguiram, cara, através de editais. Eles não tiveram que fazer nada mais do que preencher documentação, mostrar o que eles estavam fazendo, enviar para essas empresas, para o Google, para a Microsoft, e receber esses créditos para conseguir utilizar ali a API de graça do ChatGPT, a API de graça da Anthropic, o Google Cloud, conseguir utilizar toda essa estrutura que tem um custo quando você está desenvolvendo, sem pagar nada, entendeu? Então, às vezes pode parecer muito distante para você que tá aí. Cara, porra, alguém vai dar dinheiro para mim desenvolver algo? Como é que eu faço um pitch? Como é que eu estruturo um planejamento de negócio para realmente fazer sentido? Mas muito mais fácil do que conseguir um investimento é você conseguir créditos para construir a parada basicamente sem gastar nada, saca? Você vai gastar ali a infraestrutura básica que você precisa ter, que é conhecimento e um computador, e você consegue testar essa tecnologia que está em expansão, que tipo, basicamente é algo extremamente caro e extremamente foda, assim, e você consegue utilizar muitas vezes de graça. A gente já utiliza num custo muito baixo, na minha opinião, mas para quem quer testar muito, para quem quer realmente se debruçar sobre isso, você consegue ganhar créditos e conseguir fazer isso de graça através de vários editais. E aí, se você quer saber como fazer isso, você digita... Você pode fazer duas coisas, na verdade. Tem um episódio aqui no canal também, que é do Eudes e do Saulo, e eles explicam um pouco da trajetória deles, como eles conseguiram montar a startup, como eles conseguiram ganhar os créditos, tipo, e uma coisa que é interessante é que os dois foram concursados, então eles tinham muita skill de estudar editais já, por causa dos concursos que eles fizeram, e aí, consequentemente, eles aproveitaram isso para começar a estudar os editais de créditos e ganhar esses créditos também, apresentando a empresa deles, aquilo que eles estavam construindo com o IA. Então, você assistir esse episódio já vai ajudar bastante, mas você pode pesquisar no Google também como ganhar créditos para a construção de IAs, como ganhar créditos para nossa empresa. E esse é um cenário, cara, que, assim, eu acredito que é algo que dificilmente a gente vive duas vezes, né? Até pode acontecer, porque eu acho que a galera que tava lá no boom da internet viveu aquela e viveu esse boom. Mas é uma parada que dificilmente tu vive duas vezes jovem, tá ligado? Com certeza. Ou tu viu uma vez ou tu viu outra, enquanto tu tinha disposição e energia pra fazer a parada acontecer. Cara, eu acho que vai demorar aí ainda uns bons anos pra gente viver o que tá acontecendo hoje, assim, essa explosão de tecnologia, esse mar de oportunidade com inteligência artificial, esse monte de empresa, de Big Tech, querendo dar dinheiro para as pessoas desenvolverem soluções com IA, porque eles sabem que isso vai ter um retorno muito grande para eles também. Seja eles, como o Pedrão falou, adquirindo empresas que estão ali dentro do ecossistema deles, eles estão de olho e eles vão adquirir essas empresas e vão lucrar muito com isso, ou também eles escolhendo os dados de quem está usando as tecnologias. Porque quanto mais dados essas empresas colhem das pessoas utilizando ali as tecnologias deles, mais eles conseguem otimizar a tecnologia deles e mais a tecnologia se torna competitiva. Então esse é um ponto muito positivo de estar rolando essa guerra de Big Techs, cada uma querendo ser melhor que a outra, querendo dominar o mercado, e o mercado muito virgem ainda, ninguém sabe assim quem realmente vai bater o pé, vai dominar o mercado. A gente tem lideranças, mas não tem ninguém estabelecido ainda. Então esse cenário ele é muito próspero, esse caos, assim, ele chega a ser até meio, pra quem gosta, é gostoso, assim, de pensar, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, tá todo mundo competindo, vai ser um caos imenso, mas aí você para e pensa, como eu posso extrair o máximo de benefício disso, né? Como eu posso extrair o máximo pro meu negócio, pra minha empresa, pro meu ecossistema, pras coisas que eu tô criando, né? E tem muitas possibilidades, tanto de investimento, quanto de tecnologia barata, quanto de assimetria de conhecimento também. Porque, como é um conhecimento muito novo, as pessoas que dominam esse conhecimento antes, elas têm mais poder, tanto de vender isso para alguém, quanto de monetizar todas as esferas de conhecimento dela e das coisas que elas estão construindo, né? Bacana, bacana. E, Igão, como que a gente pode dar uma dica pra galera, pra eles poderem fazer isso na prática, tá? Então, eu costumo falar muito que uma empresa tem 4 pilares, galera. Você tem um mercado, que é um problema onde você vai realmente atuar, qual dor você resolve. Depois você cria um produto, que é uma solução para esse problema. Depois você tem um modelo de negócio, que é como que você vai rentabilizar, como que você vai ter linhas de receita no final das contas na sua DRE. E depois você tem um canal de aquisição ali para você poder atrair esses clientes. Eu estava usando muito sobre IA vertical e a galera do iCombinator, eles têm 2 recomendações. Ou você verticaliza o seu SaaS, o seu agente vertical, se você já for criar uma startup sobre isso, pelo mercado.
ou você verticaliza pelo produto. O que é verticalizar um agente de IA pelo mercado, Pedro? É basicamente assim, você tem um segmento, tá? Você tem um segmento de inteligência artificial. Tá, mas o inteligência artificial ele tá onde? Ele tá no mercado de tecnologia. Então, são alguns pilares que você tem que ter, tá? Primeiro, você identifica um mercado. Então, cara, eu quero atuar no mercado de saúde. Tá, qual o segmento que você quer? Cara, eu quero o segmento de hospitais. Beleza, qual nicho de hospital você quer ter? Cara, eu quero atender hospitais de hospitais cardíacos, né? Cardiorrespiratório, chama. Cara, eu quero subnichar esse nicho de hospitais cardíacos para poder cardiologia no caso, para mim poder vender um agente ali para ele. Então você subnicha, cara, eu só vou atender aqui, um exemplo, tá? Clínicas de estética, eu subnichei. Você pode verticalizar para o mercado de clínicas de estética e vender agentes para ela ali de vendas, de marketing, para poder ajudar ela nas cirurgias, etc e tal. Esse seria o primeiro ponto para você poder verticalizar no mercado. Depois você consegue verticalizar pelo produto. O que seria verticalizar pelo produto, Pedro? Eu posso criar aqui um agente SDR, tá? Um agente que pré-qualifica ali, ou até mesmo um agente vendedor, e eu focar em vender somente para um grupo de empresas que aquele agente SDR ou agente vendedor atende. Então, no caso de um agente SDR, eu só consigo vender para quem tem a operação de inside sales. Tá? Operação onde tem um pré-vendedor, um vendedor, um closer, geralmente tem uma estrutura ali de heavy ops também, com marketing, ICS atendendo o cliente ali, etc. Então tem duas formas para você poder tanto criar o seu negócio quanto o seu produto, ou verticalizando pelo mercado, ou verticalizando ele pelo produto que você vende, tá? Top. Fala, lendário, você que tá assistindo esse episódio, eu sei que ele tá incrível, mas eu parei aqui rapidinho pra chamar você pra fazer parte do nosso ecossistema. Se você não faz parte de nada do nosso ecossistema, você pode começar nesse mundo de IA, você pode explorar mais esse mundo de IA através da nossa formação de agentes lendários. Com ela você vai já se tornar capaz de prestar um serviço e já começar a monetizar o seu conhecimento em IA dentro de, no máximo, 1 mês. Porque ali a gente entrega toda uma trilha para você realmente conseguir ter sucesso, conseguir construir e também usufruir de todo o nosso ecossistema, da nossa comunidade e de todo o networking. Então eu vou deixar aqui na descrição um link de acesso para você se juntar ao ecossistema, mas se você já faz parte, você sabe que nós temos também a formação lendária, que é onde a gente conecta os maiores empresários do Brasil que estão querendo construir tecnologia e lá você consegue ter acesso ao nosso ecossistema por completo. Então, se você já faz parte da comunidade ali, já faz parte dos agentes, mas ainda não deu o passo de ir lá atrás da formação, então eu vou deixar um link aqui embaixo também na descrição para você conseguir conversar com o nosso time, para você entender se isso realmente faz sentido para sua empresa, para o seu momento de negócio, e entender onde você pode melhorar a sua empresa com IA, e aí você toma essa decisão de realmente fazer parte do futuro e vir com a gente nessa. Tamo junto e bom episódio. Top, top. Várias formas de segmentar, né? Pelo mercado, pelo produto. Às vezes a galera segmenta pela profissão que, sei lá, que vai ser atendida, ou seja, advogados, como eu falei aqui, é uma parada bem específica. Então, toda essa ideia de verticalizar, a gente fazer isso na prática, é você pensar em uma dor específica, né? E eu não sei porquê, mas a galera tem muita dificuldade de fazer isso. Porque acho que eles sentem que estão perdendo oportunidades, né? Em querer, não, vou falar só com um público específico. Mas quando você entende que o poder, de fato, ele tá no nicho, né? A proteção, ele tá no nicho. E a melhor forma, principalmente para quem tá começando, é nichar. Porque quando você fala de forma abrangente, e aí eu falo isso a nível de marketing e vendas mesmo, de comercial. Quando você fala de forma abrangente, é muito mais difícil você causar impacto para estruturar um negócio e um processo de vendas. Então, quando você consegue nichar e ser bem específico, é muito mais fácil de você causar impacto, mostrar valor e, principalmente, cobrar o que realmente vale o seu produto, né? Então, o poder, de fato, está nos nichos e essa é uma grande sacada para quem está desenvolvendo qualquer coisa, não precisa nem ser um SaaS, assim, para quem está desenvolvendo produto, serviço ou qualquer coisa que você vá vender, de fato, é você entender a dor de um nicho, entender como você consegue se posicionar como especialista naquilo que vai resolver aquela dor especificamente, ao ponto disso se mostrar extremamente atraente para esse público, né? Seria isso. E até tem umas sugestões aqui, o Igor, do podcast que teve do iCombinator, onde eles falam das 3 principais categorias de oportunidades, tá? Então, geralmente, os investidores,
tanto do Y Combinator quanto do mercado de Venture Capital, eles identificam 3 categorias de oportunidade que surgiram através do boom do SaaS. Então a galera nesse podcast do Y Combinator, eles estão comparando agentes verticais como o SaaS, porque o mercado, às vezes o modelo de negócio ele é o mesmo, o que muda é realmente a forma como que você entrega ali. Então eles têm 3 oportunidades, né, que foram muito bem sucedidas na época do SaaS. Então tem ideias que são óbvias, né, em comum, então provavelmente, por exemplo, o Google Docs, né, você criar ali uma página onde a galera vai poder escrever, que substitui, por exemplo, um caderno. Depois tem ideias que não são óbvias, mas tem um consumo em massa, como por exemplo o Airbnb. A galera eles têm que alugar hotéis, alugar casas para poder ficar. Uber, a galera tinha que pedir táxi. Então, ideias não óbvias, mas que tem um consumo em massa, tem um mercado muito grande. E também algumas aplicações B2B ali, que é geralmente onde ficam os agentes verticais, tá? Então você tem ali coisas que são muito óbvias em massa, que todo mundo precisa, geralmente relacionadas à saúde, tempo e dinheiro. Depois você tem algumas que são óbvias, mas não tem muita gente orlando, como por exemplo esses dois grandes cases, né? Airbnb e Uber. Depois você tem oportunidades ali que realmente são verticais. Então, cara, eu quero focar só em ajudar empresas, geralmente, é o mercado B2B que eles chamam aqui. Eu quero criar um CRM. Eu vejo que as empresas hoje elas têm muito gap em relação a dados. Vamos criar aqui uma startup, um agente vertical de dados, assim como a Nauk que a gente entrevistou que tem. Então eles falam que essas 3 oportunidades são as melhores e as que têm mais rentabilidade ali são as que atendem o mercado B2B. Sim, total. O mercado B2B, tipo, a tendência, sempre quando a gente vende algo que gera dinheiro, de fato, é mais fácil de vender, né? E o mercado B2B, ele gira todo em volta disso, assim. Ou a empresa tá procurando reduzir custo, aumentar a lucratividade, ou ela tá procurando ganhar mais tempo, ganhar mais produtividade, que no final também vai resultar lá em maior lucratividade e redução de custo, né? Então, o mercado B2B ele tem essa facilidade de monetização, digamos assim. Mas também, em outra perspectiva, eu acho que é um mercado que ele é mais difícil a nível de produto, saca? De Sim. tu conseguir fazer um produto que seja competitivo. E o jogo do SaaS, cara, ele é muito diferente do jogo do marketing digital, porque aqui no marketing a gente vê uma dicotomia, né? No marketing, a galera é muito boa em vender e fazer dinheiro, assim, money first, né? Pensar já... Tanto que a maioria das pessoas falam, cara, tu faz oferta antes do produto, porque o que vende é oferta. Depois tu cria o produto de acordo com a oferta que vendeu e aí tu otimiza esse produto depois. E eu gosto muito dessa visão, acho que tá certíssimo. Só que, em regra, a galera do mercado digital é muito ruim entregar produto. A grande 90% dos produtos de marketing digital são uma bosta. Porque a galera é ruim mesmo de entregar produto, e tanto que é muito difícil ter empresas de recorrência dentro do marketing digital, né? Que tem uma recorrência forte. Porque os caras não conseguem reter o cliente porque o produto é ruim. Já no SaaS, ele gira todo em volta de uma recorrência, né? Do MRR. Então, quando a gente fala em SaaS, o jogo eu vejo que é um jogo mais de adulto, assim, mais maduro. Porque tu precisa estar olhando para produto, estar otimizando o produto. E quando a gente fala em B2B, é um mercado de produto muito competitivo. Porque tu tá prestando serviço para profissionais, né? E a empresa que contrata, ela é uma empresa de profissionais, de pessoas que vão avaliar, pessoas que têm dinheiro. Então o mercado, como tu tá num mercado de make money, de oportunidade de negócio, de fazer dinheiro, é um mercado que ele vai ser altamente competitivo e vai ser um mercado altamente profissional. E isso, eu não vejo isso como algo ruim, mas é algo que vai demandar bastante refinamento de quem está nessa jornada de criar esse produto. Enquanto um SaaS B2C ali, eu acredito que ele vai ter... É que depende muito do nicho também, né? É foda generalizar assim. Mas ele vai ter uma demanda, talvez uma competitividade um pouco menor, né? Dependendo do nicho que você conseguir explorar. Não que você não vai precisar melhorar o produto, vai ter que também trabalhar, mas eu vejo que a competitividade é um pouco menor. Só que eu também tenho um ponto que eu não gosto de me apegar assim, esse mercado é B2C é melhor, B2B é melhor, porque eu vejo que os dois são bons e depende muito do contexto de quem tá criando. Às vezes o cara pode se dar muito bem no B2C, pode se dar muito bem no B2B, vai depender muito da estrutura de skills e da estrutura organizacional de empresa que essa pessoa que está desenvolvendo ou o grupo que está desenvolvendo com elas criou ali para conseguir lidar com esses problemas, né? Eu tenho uma visão que é um pouco meio oposta à sua, mas eu concordo com a sua também, que eu acredito que não existe nenhum SaaS bem sucedido que não tenha modelo B2B.
Você pega os maiores lá do Vale do Silício. Então, Slack, CRM, Salesforce, HubSpot, até mesmo criação de agentes, eles têm um modelo B2B, a própria OpenAI e Cloud, né, o Teams. Então, por isso que aqui a galera do AI Combinator fala que os maiores potenciais, as oportunidades de criação de agentes verticais altamente escaláveis são dentro de uma empresa. Porque geralmente uma empresa ali, ela tem muito mais dados e tem muito mais dor do que um cliente final na ponta, sabe? Então, geralmente uma inovação ela nasce internamente e ela pode ser vendida ali externamente, tá? Eles dão até algumas vantagens, né, em você vender para empresas, porque, cara, basicamente inteligência artificial, galera, tem duas formas de você utilizar. Ou você utiliza no copiloto ou no piloto automático, tá? Então, geralmente você não precisa implementar um agente que substitui tudo 100%, não. Às vezes, como o Igão falou, você utiliza no copiloto como uma potencializadora, você aumenta a receita, se reduz custo, se aumenta a eficiência operacional, você melhora a performance e cultura do time, né? Nessa parte de pessoas. Então, quando você for olhar um insight interessante, né, sobre agentes verticais, é você analisar empresas que têm um alto volume de dados para você poder potencializar elas com agentes no copiloto ou no piloto automático. A gente tem um diagrama aqui, né? A gente sempre fala desse processo que primeiro vem pessoas, processos e depois tecnologia. Então, se você for querer implementar a tecnologia direto para um cliente B2C, que nem processo tem, é um caminho mais difícil, mas que é altamente rentável, tá? Então, você pega, cara, é melhor eu vender para uma pessoa que ganha ali 10 mil reais por mês, ou é melhor eu vender para uma empresa que fatura 1 milhão por mês? Cara, é melhor você vender para uma empresa, só que uma empresa geralmente você fica limitado ali na escala. Só que uma pessoa você tem um ticket menor, só que você tem um aumento de volume ali. Então pensar nesses dois modelos é muito interessante, mas como eu falei, pessoas, processo e tecnologia. Empresa você já tem muito processo, então tem coisa muito repetitiva, é muito fácil de você implementar uma IA ou um agente vertical em cada setor. Então a gente tem vários cases na academia, né, Igão? Agente copywriter, SDR, agente vendedor, recuperador. Sim, total. Tem muito esse case. Mas eu acho interessante que tu falou que no atual estágio de tecnologia que a gente tá, o human in the loop é fundamental, né? Tipo, Sim. o humano reiterando ali o que a IA vai fazer ou o que ela não vai fazer, né? Até hoje a gente tem ali os agentes SDRs, que a gente tem os SDRs ali, os SDRs não, né? A gente tem o gestor de agente SDR, que o cara era um SDR que, sei lá, atendia 5 pessoas em uma hora e o cara agora consegue atender 15, entendeu? Porque ele tem uma IA ali que tá fazendo as conversas e ele só vai olhando e pontuando ali de forma específica, corrigindo ela em alguns pontos, mas ele deixa ela atender grande parte das pessoas, né? Então a gente ganha uma produtividade brutal, assim, violenta, em estar conseguindo utilizar IA da forma certa. Que atualmente, assim, para processos mais básicos a gente consegue ter IAs ali que vão executar todo o processo, mas para coisas mais complexas ou que demandam também um esforço, como a gente vende um ticket bem alto, né? Um esforço de venda maior. O Human in the Loop ele é fundamental para estar gerando o resultado que a gente precisa mesmo para conseguir extrair o máximo ali da IA. Então, é o modelo misto, né? Que a gente conseguiu encontrar e que está funcionando muito bem. Mas que, cara, questão de tempo para cada vez menos a intervenção humana ser necessária, né? E a gente tá vendo isso, tipo, em primeira mão, cada vez mais um lançamento, uma evoluçãozinha aqui, aí uma melhoradinha aqui, a parada tá mais inteligente, tá mais foda, tá mais humana. Então, a competitividade, várias LLMs novas surgindo, a gente teve o DeepSeek, teve a Qwen, teve agora a Grok 3 lançou também, tá querendo se equiparar, não tá mais só aquela dualidade ChatGPT, Anthropic. Então, daqui a pouco o Google vem com força, então, eu vejo que essa competitividade vai trazer cada vez mais IAs inteligentes e talvez a gente veja aí dentro dos próximos 5 anos realmente o human in the loop, ali, o humano no loop perdendo espaço para a IA realmente fazer o processo por completo, né? Processos complexos de fato, totalmente automatizados. Com certeza. E como a gente falou que tem duas formas de você utilizar IA, no copiloto e no piloto automático. Geralmente quando são agentes verticais, ô Igor, eles são ali agentes especialistas. Então é um agente que você consegue utilizar no piloto automático. Quando se trata de agentes generalistas, que atendem um setor inteiro ali, a generalização é muito melhor. Então, muito melhor você criar um agente para venda, que dá suporte de gatilhos mentais, dúvidas sobre o produto para um setor de vendas inteiro, e você verticalizar ali, no caso, para criar um agente SDR, que é uma solução muito mais cara, tá? Mas como a gente falou aqui, geralmente, soluções específicas, verticais, é ali que mora o dinheiro e realmente a escala, tá? E, ô Igor, nesse podcast que teve da galera do AI Combinator, eles deram alguns exemplos de agentes verticais que, cara, estão bombando nos Estados Unidos por conta do alto volume de demanda e por conta da galera conseguir criar esses agentes
se vender. Então eles até falaram uns aqui, um deles são agentes de pesquisas e análises qualitativas. Então, geralmente, empresas elas têm muitos dados. Quer rodar uma pesquisa interna ali, basicamente você pergunta para um agente e ele te traz um front-end. Isso é muito do que a gente entrevistou o Iago da Nauka que ele faz. Então, cara, você pega hoje a Academia Lendária. Imagina a gente ter um agente integrado, onde a gente faz uma pergunta para ele, cara, eu quero saber meu CAC, meu LTV. Qualquer pessoa faz uma pergunta, ele já cria um dashboard lá, todo integrado e te responde. Então, isso daí seria um agente muito bom. Depois, cara, agentes para teste de Q&A. Então, geralmente, empresas, universidades, até escolas, empresas que trabalham com educação, elas precisam ali criar provas, né? Então, provas, conhecimentos, e-books. Então, agentes que ajudam a criar Q&As, né? Testes ali, é uma solução muito interessante que, inclusive, a prova aí que é do nosso ecossistema faz. Eles criam ali testes baseados em editais para poder capacitar e treinar você ali. Alguns outros também são agentes para desenvolvedores. Então, a gente entrevistou o Thales aqui, o Thales que é desenvolvedor IA no Superagentes. Ele falou de algumas ferramentas que ele utiliza, como Bolt, V0, Cursor. Então, isso também é muito interessante para poder potencializar essa galera. E alguns outros aqui, como agente de suporte, atendimento ao cliente, agentes de voz para cobranças automáticas que substitui call centers e agentes ali para recrutamento técnico de RH. Então, como eu falei, pessoas, processos e tecnologia, último passo. A gente precisa de pessoas, mas não quer dizer que você não possa usar tecnologia para poder contratar pessoas ali num processo técnico, tá? Então, às vezes tem que, cara, ir no LinkedIn, prospectar, fazer um headhunting, ou essa pessoa vem, você tem um processo de triagem, de avaliação, você tem que fazer várias reuniões ali com o gestor, com o time de people, às vezes até mesmo com o CEO. Então, agentes que potencializam aí essas etapas, como eu falei, são os que têm maior oportunidade de serem bem-sucedidos atualmente no mercado de agentes de IA vertical. Top, mano, top. Acho que é interessante tu trazer ideias. Inclusive, a galera que tá assistindo esse episódio, vai lá no meu Instagram, Igor Antiqueira, vai no post fixado da direita que tá escrito Startup e comenta lá Startup no post, que você vai receber uma planilha com várias ideias de negócio, com várias startups validadas, que ali tem modelo de negócio, tem como foi estruturado o marketing, tem quem é o CEO, tem faturamento, tem a ideação do negócio, tem como ele foi validado, tem, tipo, como foi feita a tese. Então é uma planilha bem foda que eu peguei de um cara da gringa que ele entrevista vários donos de startups e ali você vai ter várias ideias de como construir ou para que lado ir. E é importante isso que tu trouxe, Pedro, de tu fazer a parada se tornar palpável, né? Porque quando, às vezes a gente falando aqui, principalmente se a pessoa não tem essa intimidade com o contexto de criação de empresas ligadas à tecnologia de alguma forma, talvez pode parecer tudo muito distante, assim. Mas quando você começa a observar de dentro, vendo exemplos como o Pedro trouxe, inclusive para quem fala inglês, eu aconselho muito assistir esse podcast lá da iCombinator. Se colocar iCombinator Vertical Agents, vai aparecer. É bem foda. Mas quando a gente fala sobre o que é a parada, sobre o que ele criou, sobre como criou, sobre qual problema resolve, torna muito mais palpável e você consegue entender, nossa, isso aqui talvez seja possível criar algo parecido num contexto meu. E eu duvido que quem tá aqui, né, eu duvido que você nunca tenha pensado num Uber, como o Pedrão falou, ou num iFood, e pensar assim, caralho, velho, o cara, o que ele fez? Ele tinha ali táxis, as pessoas precisavam se locomover. Ele tinha pessoas que tinham carros e que não estavam ganhando dinheiro. Então ele pegou e falou assim, se eu fizer essa conexão, né? O cara não tem carro, eles não têm frota de carros, saca? E eles basicamente são uma das maiores empresas de transporte do mundo. Por quê? Porque eles usaram a inteligência para resolver o problema de fato. Não para criar um ecossistema, uma estrutura de logística ali, onde eles iam ter uma grande estrutura de carros de... Peraí que deu BO aqui, caralho. Grande estrutura de carros? Que eles iam ter uma grande estrutura de carros ou uma grande estrutura logística para fazer aquilo acontecer. E é até interessante que outro dia eu vi um advogado no Instagram que eles estavam mostrando um case de negócios dele, ele é um advogado imobiliário, e ele e o sócio, eles criaram uma empresa. Olha só que doideira, velho. Olha só que loucura isso aqui, cara. Quem tem a visão do negócio sabe fazer dinheiro de qualquer jeito. O Airbnb foi lá e viu a parada dos aluguéis, né? Sim. E aí os caras criaram ali, tem gente querendo alugar casa, tem gente querendo tendo casa pra alugar, né? E aí tem uma puta burocracia em volta disso. Vamos simplificar? Pô, os caras conseguiram simplificar toda a negociação, e essa simplificação, essa facilitação, ela tem um valor. As pessoas estão dispostas a pagar por essa simplificação. E aí esses caras,
eles pegaram o Airbnb, olharam para o Airbnb e criaram uma empresa de otimização do Airbnb. Ou seja, eles não têm nenhuma casa, eles não têm um aplicativo, tipo, eles não desenvolveram a solução, eles desenvolveram uma estrutura e uma inteligência de negócio, onde eles pegam donos de Airbnbs que estão subvalorizados, que não estão cobrando o que deveriam, e eles aumentam em 70% o faturamento do cara. E eles ficam com 30% disso, saca? Tipo, e pro cara é só ganha-ganha. E eu gosto muito, cara, tipo, gosto muito desse mercado de tu conseguir aumentar a receita de uma empresa e ficar com uma porcentagem. Porque os caras não tem nada a perder. Com certeza. Tu só chega pro cara e fala assim, cara, se eu aumentar aí tua receita em 50%, eu posso ficar com 20%? Cara, porra, toca. Tá ligado? Tipo, vai aumentar, não tem nada a perder. Então é meio que isso que eles fizeram. Eles aumentam a receita dos caras e ficam com uma porcentagem. Então é um ganha-ganha muito grande, cara. E é muito fácil tu vender algo assim, que o risco é muito baixo, tá ligado? Então é isso, assim. Quando a gente pensa em soluções, eu acredito que se você não tinha essa intimidade, você sai com coisas muito mais palpáveis desse podcast, porque você consegue entender o que as pessoas estão fazendo e como você consegue aplicar isso no seu contexto. É óbvio que não vai ser uma coisa do dia pra noite, você vai precisar estudar, você vai precisar tentar e errar. Natural, você vai errar muito, saca? E faz parte do processo. Errar é uma dádiva, é uma bênção. Você tem que aprender a fazer as pazes com o erro e aprender a errar conscientemente. Mas aí, com esses erros, você vai aprendendo a como extrair o máximo desse mercado, como criar algo que faça sentido. E principalmente, uma frase que eu gosto muito e que o Caio falou aqui também, que é scratch your own itch, que é coça suas próprias costas, suas próprias coceiras, né? E esse conceito é o quê? É tu pegar uma dor que tu já sente, às vezes tu tá dentro de um mercado e tu já vê um problema, ou tu passa por um problema e aí acaba que tu pensa, pô, consigo criar uma solução pra isso. E foi exatamente o que aconteceu até umas semanas atrás com um aluno nosso, que é o Fábio. Um grande abraço aí, Fábio. Que acontece? Eu tava com um problema em relação a dele. Não gosto de fazer dele, acho chato pra cacete. E muitas vezes é desnecessário, principalmente se a equipe já tá mais madura. É desnecessário ficar fazendo dele todo dia, né? Porque basicamente todo mundo sabe o que tem que ser feito. E se as tarefas estão claras, então não precisa fazer dele. E aí o Fábio, ele criou uma estrutura de acompanhamento, onde a IA fazia acompanhamento diário da galera da equipe. E aí quando eu vi aquilo, caralho, eu falei, muito foda isso, cara. E aí eu puxei a automação pra nós, falei, cara, fiz uma call com ele, como é que tu fez e tal. E a gente tá aplicando aqui também na Academia Lendária. E a gente já ia começar a rodar ela semana passada, só que como a gente vai migrar pro ClickUp lá, pra outra plataforma, a gente vai procrastinar pra mais uma semana, né, postergar pra começar a semana que vem a implementar ela. Mas basicamente é isso. Eu tinha uma dor, eu vi uma solução ali, que o cara deu uma ideia, ele já tava um pouco pronto, a gente puxou a ideia dele, modificou bastante coisa ali pra conseguir se encaixar no nosso contexto e, pô, uma solução foda que pode até muito bem ser comercializada, né? Quem quiser, inclusive, trocar ideia com o Fábio, me chama lá no meu Instagram que eu mando o contato dele. O cara é muito brabo pra criar soluções de IA. Mas enfim, eu falei tudo isso pra contextualizar vocês, que às vezes pode parecer muito distante e assim, isso não é aplicável, isso não é prático, eu não sei como fazer, mas pra contextualizar vocês que, cara, estejam com os olhos abertos e sempre atentos a problemas de mercado, problemas que vocês conseguem resolver, problemas de empresas, principalmente. Porque se vocês conseguirem resolver esse problema e fazer isso de forma escalável, ou seja, replicável para várias empresas, é aí que mora o dinheiro, é aí que mora a receita, é aí que mora o sucesso aí de uma empresa. Cara, é isso. E uma dica final que eu dou sempre pra galera aqui, Igor, é a gente focar em hiperpersonalização. Total. Então, os agentes verticais, galera, acima de tudo é hiperpersonalizado. Você verticaliza para um agente de vendas para uma empresa. Por aí, diferente um agente de vendas para advogado e para médico. Quais são os processos, qual que é a janela de conversão, né? Pô, o médico às vezes tem que agendar uma consulta, você agenda em um dia. O advogado não, você tem que mandar uma proposta, fazer orçamento. Às vezes o cara tem que ir lá para ele poder entender qual que é o seu caso. Então muda muito de caso para caso, independente do produto que você vender, tá? Então uma dica boa, a gente tem vários podcasts aqui com o Saulo, com o Eudes. Vai sair um com o Cadu também no Backstage Lendário. Não sei quanto que vai sair esse podcast aqui, mas dá uma olhada aqui no canal que deve ter saído também. A gente falou muito sobre IA multimodal, hiperpersonalização, de inteligência artificial, porque o Cadu ele tá com uma empresa muito interessante, um SaaS, né, verticalizado, que é a Lumit. Então, fica aí a minha recomendação pra vocês, tá, galera? Igão, tem alguma dica final aí pra galera? Cara, execução, sempre. Execução acima de tudo, entendeu? Você pode estudar, muito bom e tudo mais, mas execute muito, porque em um ano de execução você vai aprender mais que 10 anos estudando.
Então, cara, execute, porque se você ficar só estudando sem executar, você nada mais, nada menos é do que um estagiário, uma pessoa que só estudou e não tem experiência nenhuma, entendeu? Então a execução, ela manda, ela é dominante e ela que vai te trazer resultado real, ela que vai te colocar no jogo, vai te colocar no mercado e não tenha medo de executar, não tenha medo de errar, porque se você tem esse perfil empreendedor, você tem que se acostumar a isso. Você tem que se acostumar a errar, você tem que se acostumar a lidar com problema, você tem que se acostumar a dormir no barulho. Se você quer ser um diretor de uma empresa, se você quer ser CEO, se você quer ter um negócio, aprenda a dormir no barulho, porque isso vai ser constante na sua vida. Bacana, bacana. E galera, hoje é dia 6 de março, tá? Esse podcast aqui ele vai sair brevemente. Sem ser nessa na próxima semana ou na próxima já sai? Sem ser nessa, na próxima. Na próxima já sai. E eu quero fazer um convite pra vocês. Nesse mês, no final do mês, vai ser numa quarta-feira, dia 26, às 8 horas. Eu, Pedro Goioso, junto com o Lideri, que é a head de vendas da Academia Lendária, a gente vai fazer uma sala secreta onde a gente vai falar sobre agentes verticais de vendas. Então a gente vai falar muito mais sobre os agentes que a gente construiu aqui de SDR, recuperação e agente vendedor, que fez a Academia Lendária faturar mais de 30 milhões ano passado. Então só pra vocês terem noção, a gente fatura mais de 2 milhões por mês, a gente não tem nenhum SDR humano. Como o Igor falou, a gente tem 2 gestores de agente SDR que acompanham ali aquela IA e realmente desenvolvem, tá? Agente recuperador, no último lançamento que a gente fez aqui em janeiro de 2025, ele recuperou mais de 315 mil reais em vendas, tá? Vendas líquida. E esse mesmo agente recuperador, um agente vendedor, em 2024, ele vendeu mais 1 milhão de reais, tá? Então a gente vai falar sobre esses 3 cases, agente SDR, agente recuperador e agente de vendas, em uma sala secreta, uma sala fechada, só realmente para pessoas comprometidas, numa quarta-feira, dia 26 de março desse mês, às 8 horas, tá? Então o link vai estar aqui na descrição para, se você quiser acompanhar, entender muito mais sobre esse universo de agentes verticais de IA, eu recomendo você assistir essa aula, que vai ser uma aula sensacional. E se você participou da nossa última aula na sala secreta, você sabe que realmente o conteúdo é extremamente valioso. São limitadas as vagas, tá? Somente 1000 pessoas. Então já clica no link que tá aqui embaixo, beleza? Então, fechou? É isso, galera. Recomendo vocês seguirem o Igão, Igor Antiqueira, no Instagram. Meu Instagram também é Pedro Goioso. A gente vai ficando por aqui e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, até mais, galera. Tchau, tchau. Tamo junto.